Oi pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem com saúde. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio, né, do segundo e do terceiro, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um assunto que eu já estou trabalhando em sala com o ensino médio sobre gêneros e tipos textuais. A gente, para fazer uma redação, algum texto, a gente tem que conhecer as suas características. E o que é texto? E o que é gênero? E o que são tipos textuais? A gente precisa conhecer esses detalhes para poder fazer um bom texto, né? Escrever bem, falar bem. Então vamos aprender hoje, quem já sabe a gente vai relembrar, tá bom? Vamos lá. Acompanhem comigo. Vamos lá. Os gêneros textuais são os textos que circulam na sociedade e que desempenham diferentes papéis comunicativos. Observem, os gêneros textuais são os tipos relativamente estáveis, os enunciados, produzidos por mais de diversas esferas de atividade humana. Isso tudo aí quer dizer que são vários textos. Cada texto tem um tipo textual, né? Tem um gênero textual, na verdade. Estrutura, né, feito de uma maneira diferente. E a gente vai conhecer agora, tá bom? Os exemplos de gêneros textuais: carta, e-mail, anúncio, artigo, resumo, poesia, conto, piada, tirinha, lista, bula de remédio, muitas coisas que a gente lê, muitas vezes coisas que a gente fala também, faz parte de um gênero textual. E cada um desses aí, por exemplo, carta, e-mail, anúncio, tem uma estrutura diferente que alguns a gente vai conhecer hoje, tá bom? Aí, o que são tipos textuais, que a gente já está trabalhando em sala para quem está no presencial. Tipos textuais são modalidades discursivas ou então sequências textuais. Às vezes o nome se torna diferente, mais estranho, que às vezes atrapalha logo o enunciado. Às vezes a questão é super fácil, mas o enunciado é difícil, né? Mas a gente vai tentar aprender hoje, né? Então acostumem-se ou tentem se acostumar com um vocabulário mais bonito. Talvez nem seja bonito, talvez nem ache, não tem nada de bonito aí, professora, do que você está falando, não. Mas é mais sofisticado, né? Às vezes é uma linguagem até técnico em algumas situações, né? Mas os tipos textuais definem-se pela natureza linguística de sua composição, a modalidade, aspectos sintáticos, lexicais, tempos verbais, relações lógicas, estilo, organização e conteúdo. Vamos pular porque isso só são conversa, né? O tipo textual, a logo, a tipologia textual é uma forma como o texto se apresenta. Como é a estrutura dele, a gente descobre como é o tipo textual. As tipologias existentes são a descrição, a narração e a dissertação. A argumentação e exposição, injunção e diálogo. Na sala eu estou acrescentando também o texto poético, tá bom? O que são os tipos textuais? É a descrição, que são características, narração, exposição, argumentação, injunção dialogal e textos poéticos também. O que é uma descrição? É quando a gente dá forma característica, a gente dá característica. Lembrando que a descrição e a narração, embora sejam tipos de textos diferentes, eles não conseguem se formar puramente descritivo ou puramente narrativo. Eles se misturam, se mesclam, certo? Quando eu estou narrando, estou fazendo uma narração, eu estou contando um relato real, fictício, onde tem um enredo. O que é um enredo, professora? É a presença, na narração a gente tem a presença de narradores, de personagens, de tempo. Que tipo de tempo é esse? O tempo que pode ser de manhã, de tarde, de noite, às 2 horas, às 14 horas, isso é o tempo. O espaço é o local onde nós estamos. Né? O texto narrativo ele deixa isso claro em algumas situações, às vezes não deixa claro. E tem os narradores, tem personagens, tem um clímax. O que é o clímax, professora? Aquele momento alto. Por exemplo, quando a gente está contando uma história ou está assistindo uma série, vamos para o exemplo de uma série agora.
no momento mais especial que a gente estava esperando, poxa, às vezes na briga do vilão com o mocinho, ou na hora do beijo, aí acaba. É o momento alto que a gente mais espera. A gente tem que assistir o próximo episódio, ou se for na novela, o próximo capítulo, né? Esse é o clímax. E o fechamento é quando se encerra tudo, a gente consegue descobrir o final da história. Os textos narrativos são textos que têm toda uma estrutura. E o descritivo é quando a gente está dando características. Mas a narração e a descrição muitas vezes se mesclam, na maioria das vezes se mesclam. Às vezes é impossível ter um texto narrativo sem as informações descritivas, tá bom? O texto exposto é onde expõe ideias, explica, avalia, reflete. Às vezes, às vezes não, o texto de exposição é de uma linguagem objetiva que está na intenção de instruir, quer fazer com que a gente entenda. Às vezes o livro, as revistas, os jornais, são os textos que são usados pelos professores, pelos jornalistas, certo? São os textos expositivos, que têm a intenção de instruir. O texto argumentativo, que hoje é um dos mais usados em Enem, né, e nas provas que a gente faz aí, ele tem a intenção de fazer com que a pessoa que está lendo, que está recebendo, ela seja persuadida. Você vai ter que convencer a pessoa de que sobre seu argumento, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, vou provar que essa garrafa que eu tenho aqui, ela tem um corpo preto, tá certo? Eu vou persuadir, eu vou ter que convencer dentro desse texto você que essa garrafa é preta. E como é que eu faço isso? Através da tese, através das provas, da argumentação e das provas, certo? E todos esses três a gente encontra dentro do desenvolvimento. Lembra que um texto dissertativo argumentativo, ele tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? E dentro desse desenvolvimento tem que ter a tese, a argumentação e as provas. Tenho que mostrar para a pessoa que está lendo, para o receptor, que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Eu tenho que convencer, ok? O texto injuntivo, ele é instrutivo, é para dar instruções para você, mas ele também determina uma ação e uma ordem, um texto imperativo, onde quando você vê um texto que está obrigando, está dizendo que é isso que você tem que fazer, é um texto injuntivo. O dialogal materializa o intercâmbio entre os personagens. O texto dialogal a gente encontra muito na narração, na descrição também. E o texto poético, que eu não coloquei, mas eu estou falando em sala, é um texto que tem uma linguagem poética, que é feito, que valoriza muito a narração, que valoriza muito os ritmos, tem uma variedade bem pessoal de quem escreveu, valoriza o texto poético, na verdade, de poesia. Mas poesia não só tem a ver com amor, não, viu, minha gente? Poesia é o que o autor consegue falar sobre alguma parte da vida ou da visão que ele tem, certo? Então ele valoriza os ritmos, as rimas, os movimentos, ok? Então vamos lá. Suportes textuais, os espaços físicos e materiais onde estão gravados os gêneros textuais. Aí a gente está falando de gênero. O livro, o jornal, o computador, o folder, a folha de bula de remédio também, a televisão, os troncos de árvore. Por que os troncos de árvore, professora? Lembram que a gente escreve? Pelo menos alguns anos atrás as pessoas escreviam fulano e cicrano, tem um coraçãozinho, e às vezes, muitas vezes a gente coloca dentro dos troncos de árvores, hoje nas paredes, né? Características, o que a gente quer falar. Então, também um suporte textual, os troncos de árvores, as paredes, hoje onde as pessoas colocam as suas informações, o que eles querem dizer. Só Jesus salva, ou então, qualquer informação, amo não sei quem. Isso também é um tipo de suporte textual. O cinema, o rádio, uma tatuagem fixada no corpo também é um suporte textual. As pessoas escrevem textos enormes, orações dentro no corpo, né? Uma descrição produzida no céu, no ar, por um avião da Esquadrilha da Fumaça. A areia da praia serve de suporte para pequenos poemas, né? E hoje a gente encontra suportes textuais em todos os lugares, né? No corpo, no livro, no jornal, que é comum, no computador e etc. Ambientes discursivos. O que são ambientes discursivos? São os lugares onde as instituições sociais
onde se organizam as atividades de produções e ocorrem atividades de linguagem. São os locais sociais, o ambiente escolar, acadêmico, a mídia, instituições jurídicas, religiosas, políticas, similares e outras coisas. É onde a gente consegue incorporar nossos materiais discursivos, onde a gente coloca os nossos textos. Lembrando que texto não só é escrito, viu? Texto pode ser falado, porque texto, minha gente, é algo que tem sentido, certo? Quando eu digo, tudo isso que eu estou discursando, que eu estou falando para vocês, é um texto. Não necessariamente texto tem que ser escrito. Desde que eu diga para você que tudo que eu falo para você tenha sentido, é um texto, ok? Aqui, ó, deixa eu afastar minha imagem, vou baixar aqui minha imagem. Gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Novela, crônica, romance, entrevista, carta ofício, biografia, manual de instrução, de TV, cheque editorial, noticial, narração, jogo, futebol. Quais são as modalidades discursivas da novela? Narrar, da crônica, expor, argumentar. O romance também a gente está narrando. A entrevista, interacional, dialogal. Carta ofício, ó, esse dialogal aí, ó, é uma entrevista onde há um rebate. Eu pergunto, você responde, eu pergunto, etc, tá bom? Carta ofício, para que serve? Para expor e argumentar. Biografia, relatar. Manual de instrução, instruir. Cheque, expor. Editorial, argumentar, expor. Noticiário, relatar. Narração de jogo, narrar. Qual é o suporte? O suporte de texto, televisão e assim sucessivamente. Ambiente discursivo. O ambiente discursivo é onde se apresenta a mídia, interação verbal, enunciadores, autores, escritor, quem são, quem produz. É isso que quer dizer, tá bom? A leitura, a compreensão e a produção escrita da língua portuguesa deve ser como meta primordial o desenvolvimento do indivíduo, de habilidades que o capacitem a usar um número sempre maior de recursos da língua e de gêneros textuais que circulam no mundo letrado, adequando-se a cada situação específica da interação humana. Aqui são as referências onde eu busquei, tá certo? Eu vou usar esse quadro aqui só para terminar essa informação. Lembrando, ó, tipo textual é o tipo de texto que nós escrevemos, certo? Ele tem uma função argumentativa, dissertativa, narrativa, descritiva, dialogal, injutiva, poética. Esses são os tipos de textos que existem. Os gêneros textuais podem ser a novela, a crônica, o romance, só para vocês não misturarem o que é tipo textual e o que é gênero textual. Ok? Espero que tenha ficado entendido. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade que eu passei para vocês. Lembrem que vocês têm 7 dias para entregar essa atividade, o pessoal que está online, tá bom? Respondida. E a gente, agora, quanto antes vocês fizerem a atividade, melhor, porque dá tempo da gente fazer a correção. Ok? Vou mostrar para vocês a atividade que eu passei para vocês. Eu explico, fica mais fácil para vocês responderem. Ok? Vamos lá. Ok, ó. Lembrem que vocês não precisam copiar as perguntas no caderno, a não ser que vocês queiram, não devem imprimir, ok? Aí vocês podem colocar a resposta, apenas as respostas, se quiser colocar as perguntas sem problema, tá bom? Mas talvez seja mais fácil para vocês só colocarem as respostas. A primeira pergunta é o seguinte: preencha os parênteses com o número correspondente. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Aí nós temos narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever. Aí vocês vão colocar aqui, de acordo com essa numeração, o ato próprio de textos em que a presença de conselhos e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbos de modo imperativo é o quê? É uma narração, é uma argumentação, é uma exposição, é uma descrição ou uma prescrição. Aí você acha, eu acho que é uma prescrição, aí você bota o número 5 aqui. Aí depois que vocês colocarem o número correspondente de 1 a 5 dentro desses parênteses aqui, vocês vão fazer a associação. Ah, pronto, eu entendo que é a letra A. Aí você coloca a resposta letra A, certo?
Só duas questões, tá? A segunda questão, você vai ler esse texto, a internet e a importância da imprensa. Lê esse texto aqui, não precisa escrevê-lo. E você vai responder essa pergunta. Pelas características da organização do discurso, a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma dissertação. O texto é um texto dissertativo? É uma narração? É uma dissertação de caráter argumentativo? É uma descrição? É uma expressão injuntiva? Lembram que injunção é ordem, tá? E ordem, só uma fila aqui para vocês. Ordem é modo imperativo, certo? Então, já respondi uma questão aí, viu? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem para mim, tá bom? Que a gente tira as dúvidas. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.